Fala galera, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do WoW Podcast. Hoje nós vamos ter uma conversa de dar água na boca. Meu convidado de hoje ele é empresário, criador de conteúdo, foi vice-campeão do MasterChef Profissionais 2018, foi jurado do reality show da RIC TV, Você é o Chefe, e será que nós podemos também dizer que ele é o queridinho do Jacan? Pessoal, com vocês, Will Petter. Will, seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. É uma honra te ter aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É bem legal. Will, agora em terras curitibanas, né? Você já tá aqui há quanto tempo? Eu vim pra cá em abril de 21. Abril de 21, já. Faz 3 anos e vai fazer 3 anos já. Ah, tem quase o mesmo tempo que eu também tô em Curitiba. Né? Você é natural de onde? Eu sou de Porto Alegre, na verdade, né? Sou natural de Porto Alegre. Aí, bom, eu sei que talvez a pergunta já exista, mas todo esse rolê MasterChef, eu estava morando em São Paulo, né? Fui, antes de participar do programa, fui pra lá, né? Morei lá de 17 a 21, que foi quando eu vim pra cá, né? Ah, sim. Justamente depois eu quero até entrar nesse detalhe aí com você. Você prefere que te chame por Will ou William? Will. Will, a tua história, ela começa não no MasterChef, né? Mas você morou um tempo fora. Como é que foi? Me conta como é que foi esse início todo na gastronomia. Assim. Cara, o início de gastronomia foi uma coisa muito doida, porque pra mim é o seguinte, né? Eu até, inclusive, né, sou um pouco contra aquela galera que fala porque eu cozinhava com a minha avó com 6 anos, porque eu fazia... É tudo mentira, tá? E quem achar que não é mentira, tá? Que o negócio, na verdade, é o seguinte, né? Eu sempre me envolvi com gastronomia dentro de casa, mas não gastronomia refinada nem nada, porque a minha família sempre foi de comer junto. Não comer coisas, sabe? Não tem um prato específico, maravilhoso, não. Mas de comer junto. Sempre, né? Fim de ano, família, aquela coisa, tá? Mas a minha história com gastronomia foi... Meus pais se separaram, eu precisei começar a cozinhar pra minha irmã pra levar ela pra escola. Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. Você tinha quantos anos? Eu tava com uns 12, 13, eu acho. Que foi quando eu comecei a entrar na coisa de cozinhar pra minha irmã ir pra escola, né? Era bem novinho, né? Só que, cara, eu não cozinhava. Eu fazia um arroz e um bife às vezes, o feijão tava pronto. Então, tipo, eu comecei a me envolver, né? Sim. E sempre gostei, me envolvia até com os amigos e tal em relação a isso. Às vezes a gente saía, quem cozinhava era eu, mas nunca fazia nada super refinado, nada interessante de verdade. Mas me envolvia porque eu gostava Tinha uma relação com meu pai na época boa em relação com cozinha. Quando ele cozinhava eu tava junto, gostava do rolê, mas não fazia nada, né? Realmente comecei a cozinhar quando tive um filho, tive que pagar pensão, comecei a trabalhar como padeiro, num mercado de um amigo da minha mãe, e fui padeiro, confeiteiro, pizzaiolo, assim começou a história, até ir atrás de um curso de gastronomia, né? Então, E quando que veio esse estalo na tua mente? Vou fazer um curso de gastronomia. Na verdade foi o seguinte, né? Eu já tava vendo que eu tava trabalhando com isso. Quando eu comecei como auxiliar de padeiro, em 2 meses de auxiliar de padeiro, o dono do coisa demitiu o padeiro que trabalhava lá para que só eu fizesse os pães. Eu tenho certeza que ele tava sendo sacana e só querendo pagar menos para mim, né? Dava para entender. Queria ganhar um pouquinho. Mas também porque eu entregava algo, pelo menos, suficiente. Né? Não vou dizer que eu era o melhor padeiro do mundo, porque eu recém tinha começado, mas era alguma coisa suficiente. Então eu acho que começou aí, comecei a ver que dava certo, que eu tava fazendo bem feito, então até um tempo que uma ex-namorada do meu irmão disse assim, cara, tá rolando um curso aqui na Unicinos, né, lá em São Leopoldo, começou agora, por que tu não te inscreve? Por que não? E aí foi quando eu olhei pra gastronomia como trabalho. Eu tava já com, acho que 22, 23. Quando eu comecei a pensar em gastronomia como trabalho de verdade, assim, né? Porque antes eu pensava, cara, nem dá dinheiro isso aí, né? E no final das contas eu acabei me apaixonando pela gastronomia. As pessoas falam, porque eu encontrei... Eu acho que a gastronomia me encontrou. Né? Eu acho que foi isso, assim, ó. Eu, por causa da minha vida, da forma que eu vivi e o que foi acontecendo na minha vida, foi me levando pra gastronomia, né? Como se a gastronomia me puxasse, assim. Eu acho que foi esse rolê. Eu vi que eu era relativamente melhor que a maioria,
que eu realmente me interessava, ia atrás de entender, de saber fazer. Então, acabei vendo que podia ter um futuro para a gastronomia, né? Certo. Aí nesse gancho foi quando você foi morar fora e como que foi essa história da gastronomia para morar fora? Então, quando eu me formei, tava para me formar na gastronomia lá no Rio Grande do Sul, a Espanha estava despontando como uma das melhores gastronomias, estava tendo muita coisa muito interessante. Isso era 2008, mais ou menos. E aí eu me formei e pensei, cara, vou fazer. Minha mãe me ajudou, né? Eu trabalhava, daí pedia as contas, o trabalho gostava muito de mim, então de vez eu pedi as contas, eles me deram as contas, sabe? Foi todo um rolê assim, eu consegui juntar um dinheiro pra viajar. Minha mãe me pagou um curso pra mim de cozinha criativa executiva lá, que era meio parecido. Era um master, mas não era bem um mestrado. É estranho Então, inicialmente, você foi para estudar. Isso foi pra estudar. Só que sabia que ia estudar e tentar fazer o possível pra ficar lá, né? Sim. Eu fui com uma ex-namorada na época e tal, e aí ela tinha a ideia de ficar 1 ano e eu tinha a ideia de ficar 5, quando eu fui, né? Aí acabei fazendo curso, indo atrás de trabalhar, daí trabalhei em lugares legais e comecei a trabalhar em restaurantes que não tinham estrela Michelin, mas receberam a estrela Michelin e tal, renomados, chefes renomados, aprendi muito lá, então pra mim foi muito legal. Mas foi isso, assim, ó, eu saí de nunca ter saído do Rio Grande do Sul pra ir diretamente pra Espanha, pra Barcelona. Né? Foi um choque de realidade quando você chegou lá? Cara, é muito engraçado, assim. Desculpa, gente, tá? Mas, cara, a primeira impressão que eu tive é como tem gente feia lá. Mas, ó, eu tenho um adendo pra dizer, tá? Eu sou bem sulista em relação a isso. Eu sou do Rio Grande do Sul e lá as pessoas, em geral, são muito bonitas. É uma especialidade do Sul, né? Porque eu sou mineiro. Então, quando eu cheguei no Sul, eu lembro a primeira vez que eu cheguei aqui, eu falei, cara... Muita gente bonita. Gente, que povo bonito muita do gente caramba, bonita, meu bonita. Deus. E aí, então, pra mim foi isso, assim, foi um baque, né, tipo... depois você acostuma, né, toda a questão de beleza, eu acho que é uma questão de padronização que a gente pensa, né? Mas, então, o primeiro baque foi isso, assim, tipo... né? E também a dificuldade entre português e espanhol ser muito parecido e ao mesmo tempo muito distante. Então, coisas bem simples Tem bastante diferença algumas palavras. Assim. Pra mim, por exemplo, tava lá recém-chegado, né? Tive alguns amigos uruguaios, né? Salve Santi. E aí, o que acontece? Esse meu amigo uruguaio, ele tinha trabalhado com muito brasileiro no Uruguai, então ele me dava umas dicas do espanhol e tal. Só que, cara, uma vez me ligaram pra mim poder fazer uma entrevista num lugar que eu mandei currículo, assim, né? A torto direito. E aí cheguei lá e falei, que tive uma ligação não existe, é chamada, então, tipo, não fazia muito sentido. Aquele portunhol, né? Portunhol disfarçado. Então, até eu ter o idioma, assim, mais tranquilo, foi complicado. Então, o meu maior baque foi realmente a proximidade e distância do espanhol com o português ao mesmo tempo, assim, né? Então, tipo, tinha muitas coisas que eram... se falavam o mesmo, basicamente... Só que o significado era totalmente ao contrário, assim, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Inclusive, ligar em espanhol é como a gente diz aqui, ficar, né? Ligar tem a ver com date, com sair com alguém, com não sei o quê. Eu não sabia. Não tem nada a ver com telefonema, entendeu? Então, tipo, telefonema seria chamada, né? Chamada. Uhum. Então, tipo, tinha essas pequenas diferenças. Claro que depois... fui aprendendo bastante, sempre muito curioso, daí foi fácil. Eu, inclusive, decidi me distanciar de todo e qualquer brasileiro / falante em português, até o meu espanhol ficar perfeito. Mais alinhado. E você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 5 anos na Espanha. Cumpriu o propósito. Cumpri o propósito. Porque o propósito era 5 anos. Eu cheguei lá com 20... A ideia era 25 e saí de lá com 30. Foi o que eu fiz, mais ou menos, né? Nossa, imagino. Aí voltou pro Brasil, você foi pra São Paulo. Na verdade, eu voltei pro Brasil, voltei pra Porto Alegre, fui trabalhar no mesmo restaurante que eu trabalhei antes de ir pra lá, porque me deram uma oportunidade, falaram de valores, algumas coisas que não foi cumprida a história, mas tudo bem, né? Eu tenho muito carinho pela minha antiga chefe lá, a Alicia. Só que foi isso, assim, eu fiquei lá, acho que 3 meses no restaurante e já não aguentava mais. Eu achava assim, caralho...
Relaxa, pode falar palavrão aqui, a gente Desculpa. não importa não. Desgraceira, cara. Por que eu voltei, tá ligado? Eu pensei assim, por que eu voltei? Era ruim de trabalhar, as comidas não eram tão interessantes, as pessoas não sabiam cozinhar direito, o cliente é um cliente boçal, assim, de idiota, geralmente, né? Porque ele não sabe o ponto da carne, ele não sabe as coisas que ele tá pedindo, ele não quer informação, ele quer comer o que ele quer, que ele tá pagando. Entendeu? Daí juntei tudo isso e disse assim, não, vou embora, vou voltar. E eu tinha um chefe na época, lá na Espanha, que tá dizendo pra mim, Will, volta, cara, eu tenho espaço pra ti, vamos trabalhar junto de novo, quero muito. Daí eu fui falar com meu filho. Meu filho disse, tu já voltou, agora fica. Eu, então tá, né? Aí fiquei. Ele tava com quantos anos? 12. 12. Hoje ele tá com... 22. Já tá grandinho. Já noivo, tá criado, já né? tá noivo e tal, da loucura. Aí, acabei ficando, né? Daí fiquei lá em Porto Alegre até 17, mas aí, final de 16 eu tava decidindo sair de lá, porque Porto Alegre tá uma cidade muito violenta, muita história, tava ruim. E a gastronomia de lá é muito arcaica. Tá melhorando, mas em geral, assim, pra uma cidade que foi tão importante pro desenvolvimento de várias ideias no Brasil, assim, é uma cidade que tá muito arcaico. Poucas pessoas fazem alguma coisa muito legal lá, mas tá muito arcaico. Mas faz muito tempo que eu não vou também, então não... Tá logo tudo certo. eu vou. Mas me entende. E aí fui pra São Paulo. Aí São Paulo, trabalhei no Manioca com a Helena Rizzo. Não diretamente, porque ela era responsável, mas não necessariamente estava lá todos os dias, né? Aí de lá, acabei entrando no MasterChef. Aí veio... o que passou na sua cabeça? Falar, cara, vou me candidatar nesse programa, vou entrar. Na verdade é o seguinte, quando eu estava em Porto Alegre, eu já tinha tentado entrar no Taste Brasil umas 3 vezes. Sim. Não passei nunca, por algum motivo. Você já tinha, então, feito teste em outro programa. Nunca tinha passado e tal, não entendi porquê, mas nunca passei. Aí quando eu fui pra São Paulo, estava eu no Manioca lá, daí minha chefe chegou pra mim, Will, tu quer participar do MasterChef? E eu tipo, eu quero. Porque eu já tava me planejando pra me inscrever. Aí ela diz, então, porque me convidaram pra me inscrever e tal, só que eu não quero, não faz parte do meu... eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu perfil. Não quero programa de TV. Não é meu perfil. E eu, tá bom. E não era mesmo, assim, conhecendo ela ia ser uma pessoa, apesar de ela saber muito, ela ser bem apagada em relação ao programa, né? Aí ela disse assim, cara, então eu vou te passar as informações lá, o casting que tá entrando em contato comigo, você faz. Eu, tá. Aí fiz todo o processo de entrada em 2017. Não passei, né? Então o quarto programa que você tenta entrar, o quarto teste não foi. E aí em 2018, aí eu fiquei muito frustrado. Voltando, né? Em 2017 eu fiquei muito frustrado, achei, caralho, por que, sabe? Queria tanto ter entrado, achava que ia ser certo e tal, não sei o que. Graças a Deus não entrei, né? Porque a minha temporada acabou, pra mim, sendo mais interessante, né? Mesmo que talvez 2017 eu pudesse... foi quando lançou a primeira temporada. Não, é a segunda dos A profissionais. segunda. Você entrou na terceira. Certo. Aí eu pensei assim, bom... fiquei frustrado e tal, daí em 2018 eu tava já prestes a fazer a inscrição de novo, aí me ligaram, olha, a gente gostou muito do teu perfil, se inscreve de novo, que eu acho que agora dá. Agora vai, a quinta vez. E eu, tá bom. Aí tava lá fazendo os testes, aquela coisa, até que um dia me ligaram e disse assim, então, amanhã você tem que estar em tal lugar, traz uma mochila e uma doma, né? Doma, pra quem não sabe, é a vestimenta do cozinheiro, né? Que muita gente até um tempo atrás chamava de jaleco, mas é aquela vestimenta branca do chefe de cozinha, ou do cozinheiro, no caso, se chama doma, né? Gente, então ficou a dica, nunca chame de jaleco. De jaleco e nem de avental. E nem de avental. Avental é só o avental mesmo. Porque pra mim era avental. Avental é só avental, como em casa, sabe? Avental. Aquilo se chama doma. Doma. Aí, eu pensei assim, bom, o que eles vão fazer com isso? No máximo, eu tava tão desacreditado que eu achava assim, no máximo que vai acontecer é eles me filmarem sendo eliminado de alguma coisa. eu já sei que eu vou ser o dublê aqui pra ser eliminado. Tipo isso, foi o que eu pensei. Assim. Aí, do nada, a gente chegou lá, né? Entrei. E, cara, entrei, tipo, tava com o pessoal, assim, pegamos uma van, fomos
pra Band, da Band, ficamos esperando e tal, daí um pouco chegamos atrás da portona lá da entrada do programa, né, do Masterchef. Tava na portona lá, começamos a ouvir um monte de coisa, daqui a pouco tá a voz do Fogaça falando, e aí a gente entra. A gente entra, ficou assim, tipo, ué, a gente entrou, que que tá legal. rolando aqui? O que tá rolando? Cheguei, entrei, tipo, cara... E aí fiquei meio assim, né, meio avoado, sem entender direito o que tá acontecendo, até que do nada, a primeira embate pra entrar era meu com uma outra menina, né? E aí, na hora que eu soube que era eu fiquei, sabe, assim, como eu faço pra entrar? O que eu faço? Eu subo mezanino, vou ficar aqui, aquela coisa toda, né? E assim que foi como eu entrei no programa. Mas eu já tinha tentado outras vezes, tinha tentado entrar em outros programas já. Então acabou que você entrou sem saber. Naquele dia sim, tanto é que eu tava trabalhando. Aham. Era o dia da minha folga, e aí desde então eu nunca mais fui trabalhar. Aí a minha chefe, que tinha falado pra mim sobre o programa, ela me ligou e disse, Will, o que tá acontecendo, cara? O que houve e tal? E, cara, quebrei a perna. Já jogou um miguezão no atestado. Mas eu botei entre aspas, quebrei a perna. Ela, quebrei a perna. E ela, como assim quebrou a perna? E o Masterchef? Eu, então, quebrei a perna. Daí ela me ajudou a mentir, pelo menos no primeiro momento. E o mais engraçado é que nessa primeira semana eu tava com um pé zoado. Eu fazia crossfit e eu tinha meio que machucado um pouco o pé. Então eu tava dando umas mancadinhas. Aí até que eu apareci no sábado lá pra pedir as contas. Tinha conversado com a diretoria. A diretoria disse assim, Will, ó... a gente sabe que você não vai conseguir trabalhar, né? Não vai continuar, então a melhor coisa é você pedir as contas, a gente não desconta nada, nem nada, deixa tudo certo. Sim, já faz um acerto. A gente faz um acerto bonito, porque a gente sabe que você tá indo pra uma coisa melhor pra você. É um sonho também, né? Então, tipo, não vamos achar ruim. Sim. Tipo, boa sorte, tudo de melhor pra você. E aí fui, né? Que legal ter isso da empresa. Isso eu achei muito legal, né? Porque igual anterior à minha entrada, tinha uma outra menina, que foi a Mirna, que participou do Profissionais da segunda temporada. E aí, então, eles já sabiam mais ou menos como acontecia, né? Como ia lidar. Né? Aí, então, aconteceu isso, né? Aí fui lá, daí dei uma mancadinha, pedi as contas, vazei, e foi por isso. Guardei o dinheiro ali pra sustentar durante o programa. Que legal. Só pedir aqui, produção, separa aquele vídeo lá pra mim, vê com os meninos aqui que se dá pra passar aqui na tela, que eu quero trocar uma ideia com ele daqui a pouco. Então... Quando você se viu, já tava ali dentro do programa. Né? E qual que foi, o que passou no seu coração? Como é que foi sua mente nesse momento? Falar, cara, tentei 5 vezes, agora eu tô aqui. Então, na verdade, eu não consegui pensar muito, assim, né? Eu só ficou um branco, assim, né? Tanto é que se for pensar bem, eu for lembrar bem direitinho do como aconteceu, eu não tenho uma memória muito presente, sabe? Eu tava meio avoado, porque... Tinha muita vontade de entrar, achei que ia ser super legal, foi, né? Foi super divertido, agradeço ao programa por muito na minha vida e tal. E aí foi isso, assim, eu fiquei assim... Tô aqui. Tô aqui agora. Tanto é que no comecinho do programa, eu passo por um momento, assim, de botar água pra ferver e não saber o que eu tava fazendo, cara. De ficar aéreo ali. Tipo, acorda, William. Se tu não conseguir fazer nada agora, você perdeu a sua chance. A hora é agora. Eu falei comigo, assim, eu sei que no programa até, inclusive, tem uma parte dessa conversa eu comigo mesmo, né? Mas aí eu falei, cara, se não fizer nada, acabou. E aí, eu acelerei tanto daí que eu acabei fazendo o primeiro prato, quase que entreguei 15 minutos antes do horário. Daí fui entregar. Tão rápido. Fui entregar, daí eles assim, não tem que esperar o tempo certo. Tá, daí esperei um pouco, né? Então foi assim, acabei de um acelero e aí fiz muito mais rápido do que deveria. A gente acompanhou, não somente eu, mas o Brasil inteiro acompanhou aquela rivalidade, né, entre você e o Rafa. Assim, deixa eu refazer minhas palavras. A gente
sentia uma rivalidade ali? Existia uma rivalidade ali dentro do programa? Como é que era nos bastidores? Então, ali? nos bastidores a gente era bem amigo sempre, né? O grupo todo, fora alguns, foram bem amigos, né? A gente fez muita coisa junto, saiu junto, fez eventos, etc, né? A questão da rivalidade entre a gente lá foi um acaso do programa, né? Porque a gente não tava se bicando. Só que o dia que... no momento que começou a história, me perguntaram se alguém saísse, facilitaria pra mim. Obviamente que eu falei que se o Rafa saísse, facilitaria. E pronto, aí virou a rivalidade. E depois a gente ficou se tirando, brincando, conversando, aquela coisa toda, né? O programa também deve ter se gostado dessa rivalidade, inclusive, né? Mas foi isso, assim. A gente não tinha uma porque rivalidade sem ser por cozinhar. O gostoso é que vocês dois ali dividiram o Brasil, né? Vocês quase fizeram uma política ali parecida de dividir opiniões ali, porque era a galera que torcia pro Will e a galera que torcia pro Rafa, né? E foi bem... Assim, eu acho que foi legal, foi saudável e foi bem legal, né? Tanto é que tem gente que, por exemplo, que torcia muito por mim, que achava que eu e ele se odiava, que não sei o quê. Eu até brinquei uma época que as pessoas, você se odeia. Cara, a gente se dá tão mal que eu até pedi pra... acho que, não sei se eu falei que fui eu ou foi ele, foi na polícia pra fazer uma restrição de distância, tá ligado? A gente não pode ficar a menos de 200 metros de distância, porque senão rola a polícia, umas coisas assim, né? Mas a galera achava que a gente se odiava, ou que a gente tinha uma briga, ou que tal, e não era. Né? O que a gente tinha, na verdade, era... Eu sabia que ele cozinhava bem, ele sabia que eu cozinhava bem, a gente tinha histórias diferentes, mas parecidas, né? Porque ele também tinha morado fora, aquela coisa toda. Então, o que a gente fez só foi, dentro do programa, ficar meio que se bicando um pouco aqui, um pouco ali. Eu também sou muito mais divertido, alegre, contente do que ele, que é muito mais serião, assim, né? Pelo menos dentro da cozinha, né? Eu sou um pouco mais brincalhão, ele é muito sério. Ele tem aquela ideia de que achar que seriedade é ser sério, e eu não penso assim, né? Então... é mais por aí. E dava pra ver. E também eu sei que eu fui muito dei muito entretenimento ao programa, porque eu sempre tive muitos comentários pra fazer, sempre fui muito ávido e ácido nas brincadeiras, sempre tinha um comentário aqui, um comentário ali. Falando em ácido, eu preparei um vídeo. Tá pronto aí, gente? Eu queria que você reagisse a esse vídeo e me falasse, né, o que rolou ali naquele momento, tá? Só um pouquinho? Não tem problema. A gente vai seguindo aqui, daqui a pouco, enquanto os meninos vão se organizar. Só um pouquinho. Acho que vai dar certo ali, hein? Olha lá, Will, solta pra gente aí. Mas a acidez era só do tucupi, tá? Não inventa moda. Deixa eu fazer. Olha! Ô, William, deixa eu fazer uma pergunta. Você bateu Então, cara, tucupi, castanha... Esse momento foi um momento pra mim muito estressante, Aham. porque, cara, a gente tá lá fazendo o nosso melhor, numa situação bem diferente, porque cozinhar é uma coisa, cozinhar com câmeras é outra, e cozinhar com gente dando opinião é outra. Sim. E aí, então, tipo, fica muito difícil. E aí, eu assisti a mulher dando... Eu me esqueci o nome da chefe, tá? Depois vai aparecer o nome, provavelmente, mas eu me esqueci o nome da chefe. A Mas- Estela sabe o nome de todo mundo. Qual que é o nome dela? Não, a chefe a chefe que foi dar aula aquele dia. Ah, não. Aí, daí o que acontece? O que ela fez? Ela falou pra gente que era feito com tucupi, com o castanha do Pará, e se precisasse, aumentasse a acidez, não sei o que, não sei quanto, colocava limão, tá? Sim, Fechou? perfeito. Eu escutei, saiu da boca dela. Aí quando Você aprendeu na aula. daí quando os caras estão lá fazendo negócio, eu comecei a colocar limão rosa. Limão rosa, limão galego, limão, bom... É ácido. Mas eu digo assim, ele é laranja Aham. quando ele tá maduro. Não é que nem o limão Tahiti que é verde ou o siciliano que é amarelo. Ele maduro é coisa. Daí parece uma bergamota, ou no caso uma tangerina.
E aí eu tô lá espremendo pra dar mais acidez que eu quero e tal, no molho e tal, que eu tava fazendo. E aí os cabeças lá, o que você tá fazendo? Ei, você tá botando não sei o quê. Cala a boca, meu, você não sabe o que eu tô fazendo, cara. Deixa eu fazer. E a ideia era essa, só que assim, imagina só, meu, eu do jeito que eu sou, eu tive que respirar bem fundo pra não mandar cala a boca. A gente percebeu. Porque senão eu ia mandar cala a boca. Me desculpa, não é a ideia, né? Mas, tipo, eu ia mandar cala a boca. Tipo, eu disse assim, cala a boca. Pensei, cala a boca, sabe? Porque, deixa eu fazer. Se eu tô fazendo negócio, eu ouvi o que disseram, eu sou muito bom de fazer o que me mandam, real, né? Então, tipo, deixa eu fazer o meu negócio. Aí depois, né? Eu super compartilho com você desse sentimento, porque às vezes a gente tá ali produzindo um conteúdo pro cliente e tal, e tão dando pitaco, tão falando, tá... Cara, deixa eu terminar o negócio. Deixa eu fazer. Deixa eu terminar. Deixa eu fazer, eu sou profissional. Se eu tô aqui é porque eu entendo do rolê. Então deixa eu fazer. Gente, eu achei aquilo ali incrível. E aí foi isso, assim, né? Claro que depois, o que acontece, né? Eu pedi desculpa. Eu vi Mas a lá. desculpa que eu pedi não foi por ter cortado eles, foi porque talvez eu pudesse ter sido rude, que eu lembro que eu fiz isso. Sim. Porque quando eu voltei lá pra parte dos fundos do programa, o pessoal ficou assim, ai, William... Cara, você tá. Você tá alvoroçou a fudido, galera. Você tá fudido. Olha só como você foi pros chefes, não sei o que, não sei quanto, não sei quanto. Aí eu, queria pedir desculpa se acaso eu fui rude. Mas não pelo que eu falei. Porque, cara, é real, assim, deixa eu fazer. É um reality, né? Agora, daí tem outra coisa, né? Quer fazer por mim? Porque eles estão sempre reclamando. Eu lembro que eles reclamavam muito nos mezaninos, quando ficava dando opinião do mezanino pra baixo. Quer descer pra fazer? É a mesma coisa quase, né? Tipo, quer descer pra fazer aqui o meu negócio? Então, sabe? Mas a ideia era essa, tipo... Então, cala a boca. Eu não podia mandar cala a boca, porque se eu mandasse cala a boca, eu acho que eu era expulso na hora. Eu acho que era expulso na hora. Te colocava no paredão. Mas a vontade era essa. Era tipo, cala a boca. E não é cala a boca assim, tipo, cara, vocês não sabem o que vocês estão falando, tá? Vocês acham que sabem, e aí vocês querem dar opinião? Dá uma segurada. Pergunta primeiro tudo que tá acontecendo. E esse vídeo viralizou na internet. Né? Viralizou. Eu postei esses tempos aí, viralizou, tá com 12, 13 milhões de visualização. Eu vi, ele viralizou, um monte de comentário, a galera aplaudindo. Achei muito da hora. Porque, cá entre nós, né, tem situações, às vezes, ali no MasterChef, que a gente tá ali assistindo, a gente fala... Tá pegando o pé, né? Tá enchendo o saco. Por mais que eles são jurados incríveis, mas tem hora que você fala, porra, cala a boca. Eles podem, mas é que assim, eles podem ser o mais incrível possível, eles podem saber muito, mas ninguém sabe de tudo. Né? Essa é a situação. Não é justamente unânime, não é onipresente, não é onisciente, não é nada. Eles não são deuses. Eles são pessoas que sabem de cozinhar muito. Tanto é que quando eu tava lá, eu não via eles como meus chefes superiores, eu via eles como os jurados. Sim. Eu cozinho tanto quanto eles, ou melhor, ou pior, mas Sim. tanto eles só quanto... vão julgar o meu prato. Eles só estão julgando. Né? Porque assim, às vezes acaba que você fica um pouco intimidado ali, às vezes o porte deles ali te deixa um pouco intimidado. Ou você não chegou a se sentir assim ali? Não? Não. E acho que foi tão eu acho que essa característica sua que é muito única de ser bem transparente, né, com o que você fala, te levou pro restaurante do Jacan. Né? Como que foi essa experiência de trabalhar ali do lado do Jacan? Então, assim, a gente teve conversas, né, daí eu lembro que logo depois que eu saí do programa, o Jacan te falou pra mim, Will, tu precisa ser chefe de algum lugar, ele tentou me oferecer algumas vagas em alguns restaurantes de alguns amigos, algumas coisas assim e tal, mas na época eu tava fazendo o que eu queria fazer, que era viajar o Brasil cozinhando. Então eu viajei bastante o Brasil, né, durante final de 18 e quase todo 19. Viajei. Aí chegou uma hora que viajar cansa. Né? Quem acha assim, eu vou viver viajando, cansa muito, tá? Eu viajei 4 anos no Brasil e... Você não pode ter sua própria casa, você nunca tá em casa, sabe? É estranho, tá? É bem difícil, mas tá. Aí o que acontece? Final de 2019, conversei com o Jacan e disse, tá, Jacan, e aí?
preciso de um trabalho, tô a fim de ser chefe de algum lugar agora, cansei das viagens e tal. Que tu tem alguma coisa, conhece alguém e tal? Ele, por que tu não quer ser chefe do meu restaurante? Que legal. Tá bom. Logo do Jacan. Daí fui pra lá, trabalhei com ele lá no Jacan, foi super divertido, trabalhei com mais um monte de gente lá, legal. Fiz da equipe. Um adendo aí, super divertido. Como que é trabalhar com o Jacan, a pessoa do Jacan? Porque assim, eu não sei se na TV você conhece um personagem, às vezes. Ele é aquele personagem também no Na verdade é o restaurante seguinte, dele? assim, eu não sei até que ponto eu posso ou não posso falar essas coisas, né? Porque dentro do programa a gente não pode falar mal do... a gente tem uns contratos, né? Eu não sei nem se posso falar o contrato, mas a gente tem um contrato e o contrato diz que a gente não pode falar mal dos chefes e que isso é perene no contrato. Não importa se o contrato já expirou ou não, é perene pra vida toda. Então, a questão é, o Jacan é uma das melhores pessoas que eu conheci pessoalmente. É uma das melhores pessoas. Ele cozinha bem, ele é divertido, tomar uma com ele é bom, ele tem muita história pra contar, é super legal. Trabalhar pra ele nem tanto. Pelo menos na época que eu trabalhei com ele, nem tanto. Né? Tinha muita situação de mudança de humor que estragava um pouco a amizade, assim, né? Tipo, um dia era uma coisa, outro dia era outra coisa, outro dia era outra coisa, outro dia era outra coisa. Tinha umas mudanças muito, muito ruins, assim. E às vezes eu ficava perdido nessa. Eu era responsável pelas pessoas que trabalhavam lá e eu não conseguia ter um apoio direto dele porque ele mudava demais. E aí era um pouco difícil de trabalhar com ele, né? Quando ele tava de boa, era massa. Mas quando ele tava atravessado, era desgraça, sabe? E eu sei que tem muitos chefes que são assim. Então, e também não sei se ele melhorou isso, se tá diferente, como é que tá, não sei. Mas na época que a gente abriu o Presidã, teve essa situação, né? Era muito legal estar com ele, só que ele conseguia fazer com que algumas coisas desandassem sem motivo, né? Porque ele queria. Não sei o que é que passava por ele e tal. Então, tipo, tinha um pouco disso, né? Eu gosto muito dele, tenho um carinho demais pro Gordo, mas é isso, assim, estar com ele era ótimo. Muitas vezes a gente sentava, ele fumava um charuto, a gente tomava um vinho, um uísque, qualquer coisa, conversava, trocava ideia, ele contava as histórias dele. Era muito legal. Mas trabalhar com ele, às vezes, era bem ruim, assim, porque faltava um pouco de consistência no que ele falava. E eu conheço um monte de chefe que faz isso também, né? Falta um pouco de consistência. E você foi o único que trabalhou com ele, né? Na verdade, teve mais gente? Do Masterchef, teve mais o Elton, que ficou uns dias lá. E o Elton, pelo menos na época, não servia pra trabalhar em cozinha, né? A gente tinha colocado ele como auxiliar pra tentar ver se ele aprendia do de baixo, mas aí ele ficou poucos dias, reclamou que ele tinha muito talento pra lavar louça... e não sei o que, não sei quanto, sabe? Eu amo esses bastidores. Mas é que, cara, assim, ó... ser Masterchef não é ser chefe. Ser Masterchef não é ser cozinheiro. Tem um monte de gente que entra e acha que pode... participei do Masterchef, sou fodão. Participei do Masterchef, eu posso montar cardápio. Cala a boca, você não sabe o que tá falando, tá? Tem um monte de gente que não tem nem capacidade de fazer um arroz, tá lá, eu não sei por quê. Porque o que acontece é isso. É um casting, tu encontra as pessoas, tem pessoas que saem bem, outras que não. Tem pessoas que saem bem na tela e não são bons, tem pessoas que são muito boas e não se dão bem na tela. Porque programa de TV é programa de TV. Sim. Então é essa situação. Tem um monte de gente lá que saía do Masterchef, se chamava de chefe. Ser chefe, tu tem que ser responsável de um restaurante. Você tem que ser responsável de uma cozinha. Tu tem que ter funcionários. Tu tem que ter pessoas abaixo de você. Ser chefe de cozinha é como ser diretor de uma empresa. É como ser diretor de marketing ou diretor de comunicação. Você é responsável por outras pessoas. Você é chefe de cozinha. Senão você é cozinheiro. E tem gente lá que nem cozinheiro era. Né? Então, o Elton trabalhou com a gente. E dentro dos Masterchefs, foi só o Elton que trabalhou com a gente, né, lá. E ele ficou, acho que 2 meses. Nem isso. E você ficou quanto tempo? Eu trabalhei, acho que 6 meses. Porque eu abri e teve pandemia. Abri e teve pandemia. A pandemia daí... E foi quando você veio pra Curitiba? Na verdade, foi 1 ano antes. Foi 1 ano antes. 1 ano antes? É. Não, pera. Então, me perdi na ordem cronológica Eu agora. vim pra cá 21 de abril. Sim. A pandemia começou de 20. Certo. O restaurante fechou... O Presidão fechou só pra delivery em março de 20.
Entendi. E abril de 21 eu saí. Uhum. Porque a gente não tava faturando... Não faturava, acho que 15 mil por mês. Tava assim, tipo, ridículo. Não Entendi. pagava meu salário. Aí não ia, né? Nossa, pandemia também deu aquele quebra. A gente achava que porque fim do ano de 19 tava bombando muito, gastronomia alta, gastando muito dinheiro, a galera tava gastando, tava super legal. Eu achei que ia ser muito bom. Mas aí, 20 chegou, pandemia, e desgraçou tudo. Sim. Aí começa essa história sua também em Curitiba, Uhum. né? E como que foi esse início em Curitiba, reconstruir, recomeçar? Como que foi isso? Eu tava em São Paulo, tranquilo lá e tal, daí pandemia tava apertando tudo, mas tava vivendo de internet, né? Sim. Aí eu tenho um amigo chamado Lenin, que foi chefe do Obst e tal. Na verdade, além do chefe, ele foi o Idealizador. Obrigado, eu não consegui falar agora. Do Obst e tal, daí ele me chamou, a gente sentou, conversou, eu comi no restaurante, e ele disse, cara, vem trabalhar comigo aqui, a gente tem outros projetos, acabei vindo daí, né? Aí vim, achei legal, tava trabalhando com ele, foi divertido e tal. E dentro disso, acabei ficando em Curitiba, né? Aí fui fazendo minhas coisas, acabei encontrando a minha namorada. Aí comecei a achar... porque vim na pandemia. São Paulo e Curitiba eram duas cidades meio mortas. Sim. Só que daí acabou a pandemia, Curitiba continua meio morta. Em relação a São Paulo, tá? Em Sim, relação a São Paulo. É sim. só fazer o comparativo. Porque São Paulo também é uma cidade como Tóquio, México, Cidade do México, sei lá, Nova York. São cidades megalomaníacas, né? É uma cidade que não dorme, né? Mas em relação, né? Uhum, Daí, então, a gente tinha mais ou menos a mesma coisa. E eu comecei a me acostumar com essa tranquilidade da cidade. Uhum. Daí acabei ficando, assim. Aí também em Curitiba tem o Piontech, né? Que é um grande amigo meu que eu acabei tendo do programa. E a gente tem pra vida, né? Sim. E aí foi isso, assim, acabei ficando, achei bacana. E aí resolvi abrir o meu restaurantinho aqui, né? Até queria. Sim, até queria. É nela que eu quero chegar agora. Então, por exemplo, você ficou esse tempo no Nina, né? E agora você tá com esse novo projeto, Aham. que é a Tequeria. Aham. De onde surgiu a ideia da Tequeria? Como que passou na sua cabeça? Vou abrir um restaurante de comida mexicana, Aham. certo? Então, a ideia, na verdade, é o seguinte, né? Eu sempre tive contato com mexicanos quando eu tava na Espanha. Morei com mexicanos. Trabalhei com mexicanos. Ah, faz ligação. Agora dá pra ligar. Morei com mexicanos, trabalhei com mexicanos, conheci muita cultura deles lá, por causa deles, e aquela coisa toda, né? Gosto muito da ideia, acho muito parecida em partes com o que a gente tem Norte e Nordeste no Brasil em si, assim, né? Coisas que eu gosto também, que é a Tailândia, comida tailandesa, taiwanesa, e toda essa coisa que é mais picante, mais tropical, por assim dizer, né? Então eu juntei essa situação com a vontade de poder servir algo em tamanhos pequenos, quase como um menu de degustação, no caso, né? Com tamanhos pequenos, com vários sabores. E é o que permite o taco, né? Sim. Porque o taco, no final das contas, é uma massinha de milho com algo dentro, né? Inclusive, quando eu abri o restaurante, falei com alguns amigos meus mexicanos, eu falei, cara, qual é o taco que não pode faltar? Eles, Will, tem a tortilha de milho, o que você botar dentro, não importa o que, é um taco. Então me dá a possibilidade de criar, de inventar várias histórias, né? Pode abrasileirar ele à vontade. Isso. Inclusive posso abrasileirar bastante, posso fazer as coisas do meu jeito, não tem problema nenhum, né? Claro que algumas receitas eu tento ser o mais mexicano possível, outras não dá, porque brasileiro não tem paladar para picância, que seria a situação. Mas também, porque apareceu a oportunidade, o espaço era pequeno, e eu pensei, por que não? Não tem tacos do gênero aqui em Curitiba. Na época, né, eu não sabia de todos, mas não tinha tacos de pequeno tamanho, com a tortilha de milho macia. O que tu tem é só a coxel das grandes redes, né, de comida mexicana, que eu particularmente acho bem ruins. Sim. E o que eu achei interessante, gente, eu tive lá no restaurante dele.
acho que foi mês passado, em mês de janeiro, é mês passado. A gente tá gravando em fevereiro, tá, gente? E o que eu mais gostei foi aquele de língua. Aham, Portanto que a Estela, quando a gente foi embora, tá assim, meu Deus, ela nunca tinha comido língua. aham. E quando ela comeu, falou, meu Deus, que delícia. Né? A ideia da língua, já tem esse cardápio ou foi ideia tua também? Não, na verdade é o seguinte, né? Quando eu falei com os amigos, né? Alguns falaram que língua e salsa verde era o que não podia faltar, tá? Dentro das possibilidades dos tacos, né? E eu sabia de alguns outros sabores. Só que assim, a receita da língua é minha. Sim. Eu faço do meu jeito. A forma de fazer é do meu jeito, né? Eu só usei a língua como proteína, apesar de que eu gosto muito de língua. Fiz ela Eu passei a dessa gostar a partir daquele dia. Só que então, o que acontece o que eu acho língua, as pessoas têm muito preconceito com língua, com fígado, com não sei o que, com não sei quanto. E geralmente todo o preconceito que eu falo em relação à gastronomia, eu acho que tem a ver com ser mal feito. Quando é mal feito, as pessoas comem e tá ruim, elas têm algum tipo de trauma, geralmente. Principalmente porque... É tipo dobradinha também, né? A dobradinha, sabe o que é a dobradinha? Aham, claro, claro. Tem lugares que você come que não dá pra comer. Não dá pra comer. Por exemplo, lá em Minas, o meu pai, ele faz uma que eu falo, meu Deus, que delícia. Aham. Agora eu já fui comer em alguns restaurantes que não dá. Não dá pra comer, Não dá porque pra é mal trabalhado o produto. Né? O sabor não tá legal, eles não cuidam direitinho. A dobradinha tem a ver com do bucho, né? Sim, é o bucho bovino. E aí é aquela história, tem que lavar, tem que passar vinagre, tem não sei o que, não sei quando. Então tem um monte de coisa. E a língua é a mesma coisa, você tem que tratar ela bem tratada, porque senão ela fica borrachuda, ela fica com uma textura ruim, o sabor não tá legal, é um monte de coisa, sabe? Então tem que cuidar. Eu acho que todo o preconceito gastronômico, se ele não for alergia, de verdade alergia, né? Não inventada, se ela for uma alergia de verdade, é um problema. Agora, se é só preconceito por ser preconceituoso, tá faltando. A gente fala sempre que o Brasil, por exemplo, é um país que não teve guerra suficiente para passar fome a ponto de... Não tô dizendo que não passe fome. Sim. Mas muitas gastronomias no mundo se criaram a partir de guerras barra... Momentos de necessidade. Momentos de necessidade, exatamente. Né? Começaram a olhar para alguns animais, E começaram fala a olhar um pra alguma prato coisa. que surgiu em momentos de guerra, que você fala, cara, eu amo esse prato e surgiu num momento de guerra. Eu agora me falta o conhecimento na ponta da língua sobre. Mas me falta. Acredito sempre, né, que muitos animais silvestres eram comidos por causa desse tipo Sim. de escassez. Eu acredito. Imagina só, quem pensou na vida que uma batata cozida vai funcionar? Sim, vem de histórias assim, né? Então, eu não sei agora, eu não posso dizer, porque como eu nunca estudei direito em relação a isso, fica difícil de Mas aí falar. você tava falando da ideia da língua, né? Que às vezes a pessoa fala, Não, mas não o que eu quero dizer, na gosta. verdade, é o seguinte, assim, ó, a cultura gastronômica brasileira, ela é muito jovem e simples, tá? Não tô dizendo que não tem comidas maravilhosas, você é de Minas, lá tem um monte de coisa que é sensacional, o Rio Grande do Sul tem, o Nordeste tem muitas coisas. Só que eu digo assim, durante em toda a relação com isso, falta um pouco da necessidade para poder fazer alguma gastronomia dar um pouquinho mais de conta, né? Tipo, a própria língua é um problema, rabada, tem gente que acha rabo ruim e nunca comeu rabo de touro, rabo de boi. Fica a dica pra comer um rabo, né? Rabada é bom demais, língua é bom demais, fígado bem feito é bom. Até passarinha, que eu achei uma coisa muito estranha a primeira vez que eu comi, tive que comer de novo. Passarinho? Passarinha. Ah, tá. Passarinha é o baço. Eu já ia falar, passarinho eu não comi ainda. Passarinha, que é o baço. Aham. Então, tipo, tem muitas coisas que são feitas dessa forma, né? Existem as pessoas aqui, por exemplo, o filé mignon, porque o filé mignon, porque o filé mignon. Tipo, as pessoas não sabem comer outra coisa. Ainda mais Curitiba. Curitiba é a cidade do filé mignon em massa, filé mignon e risoto.
Tu vai nos restaurantes, é o que tem, é o que todo mundo pede, dificilmente tu consegue puxar alguma coisa. Eu acho que eu não me tornei ainda um curitibano, porque eu não comi ainda o risoto daqui, acredita? Ah, acredito. Ainda não tive oportunidade. Né? E eu amo risoto. Amo Não tô dizendo que é ruim, mas é que... Fica muito num prato só, né? Exatamente, Fica... é muito limitado. E qual que é o prato hoje lá da tequeria? Qual que é o prato chefe? Que você fala, cara, esse aqui é o que eu indico pra todo mundo O que comer. eu indico pra todo mundo sempre é o de língua. É o taco de língua, sempre. Por vários motivos. Pra nós é porque ele, dentro do cardápio, é o mais disruptivo. Né? Porque ele tem a proteína mais distante do que as pessoas costumam comer. Né? Tipo, eu tenho de porco na laranja com abacaxi, tenho de barreado, que não é barreado, mas é parecido, então eu chamo de barreado. Tenho de língua, tenho de frango, tenho de peixe. Cara, essas coisas são bem simples, as pessoas estão acostumadas, mas o de língua não, né? Aí, claro, daí eu tenho lá frango frito picante, tenho um sanduíche que eu coloquei. Depois que vocês foram lá, eu ainda adicionei alguns pratos, assim, né? Pra ver se eu consigo ter uma abrangência maior na venda. Sim. Mas a questão é essa, assim. Mas você sabe que uma das coisas também que mais me chamou a atenção o dia que eu fui lá, que eu gostei muito? Uma bebida que você me serviu que eu não lembro o nome. Rabo de galo. Rabo de galo. Gente, eu tomei um golinho só. Eu deixei quase metade do copo lá. Porque um golinho só e eu tinha um outro compromisso depois de lá. Eu já tava sorrindo, olhando pra Estela e vendo 3 Estelas na minha frente. Eu falei, porra! Mas o rabo de galo é legal por causa do nome, assim, né? A brincadeira É uma bebida mexicana também? Não, é brasileira. A brincadeira do rabo de galo é porque se chama cocktail. Né? O coquetel em inglês se tu for pensar, seria cocktail, que é galo e rabo. Então fica rabo de galo. É uma brincadeira, é pra ser como se fosse um Negroni brasileiro. Não é bem um Negroni brasileiro, mas é mais ou menos isso aí. E ele é bem forte. Ele é forte, bem legal. Aquela bebida, gente, eu acho é muito legal pro dia que às vezes você tá sem grana, vai pra um rolê, já toma daquela ali, você já chega no rolê, Aquilo lá é bom, na verdade, assim, é bem bom pra tomar com cerveja, eu acho. Sério? Você vai ter uma cervejinha, um golinho. É porque a cervejinha é mais fraquinha, né? Golinho. A cervejinha vai tirando o excesso de álcool na boca. Ele é gostoso, mas ele é bastante alcoólico, né? Sim, nossa, eu gostei. Eu tomaria ele no início de rolê pra não ficar gastando com bebida durante. Mas, Will, deixa eu te perguntar. Você tem movimentado bastante também suas redes sociais ultimamente, né? Como que você tem agregado esse público que você já tem no seu perfil pessoal pra trazer pra taqueria? Então, assim, ó, eu tentei, no começo, quando eu abri, eu tinha tentado não ser a cara da taqueria, que a taqueria pudesse funcionar sem necessariamente eu. Porque a gastronomia mexicana não é a minha gastronomia. Sim. Só que o espaço é meu. Sim. Eu faço com carinho, dou meus sabores e tal, mas eu queria que o restaurante funcionasse sem a minha imagem, por assim dizer, né? Mas, depois de um tempo, eu larguei isso de lado e pensei, cara, já que é meu mesmo, vamos fazer. O que eu tô tentando fazer, na verdade, ainda assim é separar um pouco, né? A gente tem as redes sociais da Tequeria, que é o pessoal mais de Curitiba que segue e tal, e tem a minha rede social, que ela é brasileira, né? Eu tenho, sei lá, devo ter 3.000 seguidores de Curitiba. É pouco, né? Dentro dos 270 mil, eu devo ter uns 3, 4 mil. É um público pequeno. É um público pequeno, A Tequeria tem 4.500. Então, eu entendo que a Tequeria tem mais seguidores de Curitiba do que eu. Entendeu? Então, e eu gosto da ideia das pessoas que vão lá não sabem que é meu. Que legal. Porque elas vão lá porque alguém disse que é legal, alguém disse que é gostoso, alguém disse que tem que comer tal coisa. Então, eu gosto muito que as pessoas vão lá, não porque é do Will, é porque é um lugar legal de ir. Sim. Que é um lugar gostoso. Porque depois que vocês foram, inclusive, a gente fez uma pintura, a gente mudou um pouco o espaço. Vamos precisar voltar lá, né? Então a gente fez lá, tá tentando fazer uma interação com o pessoal lá, que tem uma partezinha da parede que a gente tá pedindo para as pessoas assinarem quando vão. Aos domingos, a cada 2 domingos, a gente tá fazendo
música, né? Tá rolando DJ. A gente tá agora com planejamento de dentro de um mês no máximo. Estamos em fevereiro, sei lá, de repente quando entrar aqui o programa já tá rolando. Mas dentro de um mês fazer paeja no domingo, né? A cada 2 domingos também, então a gente junta daí o dia que toca, junto com a paeja. Daí faz uma paeja a meio-dia, os espaços perto do restaurante estão fechados, porque eles abrem à noite. Aí eu faria ali um almoço, não tardio, mas um almoço, né? Meio-dia, Isso 3. no domingo. Isso, no domingo. Gente, já fica a dica aí, ó. Domingo, almoço, já tem lugar pra ir. É. Fica ali na Vicente Machado, Vicente né? Machado. E, cara, de dia lá, com sol, fica bem bonito, assim, sabe? Sim. E domingo a rua é tranquila, não tem... Um Não tem lugarzinho bem problema. gostoso ali. Bem gostoso. Ali já é Batel? É Batel, É né? Batel, é Batel. É Batel, né? Ali é um lugarzinho muito gostoso. É legal também, é legal por causa E disso, bem né? curitibano, aquela região. também, Claro. né? Aham. Ela era a nata curitibana Sim. até uns anos atrás, depois foi pro Ecoville A as nata mudou. construções. Não que a nata tenha mudado, mas acho que a nova nata tá pro Mas- Ecoville e a velha nata tá no Batel. Mas o que eu digo é isso, a ideia é essa, assim, é poder abrir um pouco a gastronomia, já que eu tenho um espaço ali, Sim. de repente no domingo daí eu consigo fazer alguma coisa muito mais com a minha cara, né? Que é a paeja, já que é espanhol, eu vivi tanto tempo na Espanha, então... E qual que é a tua visão pros próximos anos pra tequeria? Onde você quer chegar? Ai, Porque é teu primeiro, entre aspas, seu primeiro negócio, certo? assim, graças a Deus ele é pequeno, porque se algum motivo na vida eu tiver que fechar, ele quebrar ou etc., não vai ser uma dor muito grande, pelo menos nem não financeira, mas a minha ideia era que eu conseguisse um dia ou franquear, Sim. que é uma possibilidade. Porque é muito cara de franquia, tequeria. A gente tinha pensado nisso, né? Só muito que cara de ainda não tá estruturado o suficiente, pelo menos não do jeito que eu gostaria. Mas ou franquear, ou abrir pequenos espaços. Porque a ideia que eu tinha no começo era que eu pudesse transformar a tequeria num decoff de tacos. Sim. Sabe? Segue? Porque eu não preciso de um espaço muito grande. A gente teve aqui no primeiro episódio o André Henke. O André. Ele tem mais de 400 lojas de franquia. É uma pessoa até pra trocar uma ideia. Eu conversei com ele umas franquias. vezes já quando ele foi lá no Nina, eu tenho que trocar uma ideia com ele de novo. Mas a minha ideia era um pouco essa, assim, né? Era, se não franquear, fazer outros espaços pequenos. Porque a ideia que eu tinha, na verdade, é essa. Como a minha cozinha, pra serviço, pode ser pequena, não precisa ser grande, então eu poderia fazer a produção na tequeria agora, porque eu tenho um espaço de produção, e conseguir espaçar isso para outros lugares, né? Menores, sei lá, com poucos metros quadrados, mas que eu pudesse fazer alguma venda interessante, assim. Sim. Eu acho legal, né? Porque acaba focando ali nos tacos, que são uma delícia, né? E é um negócio super expansivo, né? É super uma visão de franquia bem fácil de se expansionar, né? A gente tinha pensado nisso, né? Eu e minha namorada, que a gente é sócio e tal, né? Daí a ideia que a gente tinha era um pouco essa. Você disse que lançou produtos novos. Aham. Agora, quer compartilhar um pouquinho com a gente sobre Então, esses agora, a produtos gente novos? tá com um sanduíche de frango frito. Ai, eu amo sanduíche de O frango frito nosso lá é muito bom, mas a gente tá com esse sanduíche daí com cheddar, picles e frango frito. Nossa, gente. E aí, fome. e coleslaw, e aí tem o de peixe, que daí se chama Will's Fish, brincadeira por causa do McFish, né? E aí a gente tá fazendo com peixe frito também, e aí é com guacamole daí, a mistura. Pão de hambúrguer normal. Olha, até hoje não teve ninguém que fez o guacamole que eu gostei. Eu vou lá experimentar e vou avaliar. Você Tá. quase ser um jurado. Tá. A minha guacamole Vamos ver eu tenho se- certeza que vai gostar, porque, Olha. sério, a minha guacamole é a melhor guacamole do sul do mundo. Porque realmente não, e eu falo com propriedade porque, cara, realmente é com carinho, é bem boa, trabalha com uma ingrediente fresca, aquela coisa toda, né? Aham. Então eu tenho certeza que ela é maravilhosa. E já recebi muitos elogios como a melhor mesmo. Mas é isso. Aí tem frango frito porção, vou ter porção de batata frita com porco e batata frita com cheddar e bacon. Tem umas coisinhas mais comerciais que eu tô colocando, porque os tacos existem, mas aí nem todo mundo come os tacos.
Aí eu tenho os burritos, aí eu tenho os sanduíches, aí eu tenho as porçõezinhas, aí eu tenho Os drinkzinhos. os drinks. Então, pra tentar ser mais abrangente. E assim, se a pessoa tá lá, por que não? Ela de repente tá lá, tipo, eu vim por causa do sanduíche, mas por que não come aqui um taco de língua pra Sim. provar? Por que não um taco de não sei, sabe? Sim. Algo assim. Maravilhoso. Vamos de bate-bola? Bora. Bola. Eu te pergunto, você tenta Tá bom. responder com uma palavra. Tá? Um chefe. Davi Munhoz. Um chefe bom. Um chefe bom, Rafa Gomes. Um prato. Fundo. Uma dica gastronômica boa. Uma dica gastronômica? Isso. Não seja preconceituoso. Boa. Um medo. Um medo, perder a mulher. Mas é verdade, cara. Meu maior medo hoje em dia é perder minha mulher. Por quê? Não vou perder. Não tô dizendo que vou perder, não tem nada, não existe nada perto. Mas, entendeu? Você fala. É porque eu ri também da próxima pergunta aqui agora. Amo ela de paixão. Um arrependimento. Isso é dúbio, tá? Mas o maior arrependimento que eu tenho é ter saído do restaurante que eu trabalhava com o chefe Davi Munhoz. Caso diverso. Ter saído do diverso. Mas é dúbio porque hoje estou muito bem com coisas que estou fazendo, participei do programa, coisa toda. Então é muito dúbio. Mas o meu maior arrependimento sempre foi esse. Foi necessário. Foi necessário. Um signo. Leão. Você é leonino? Aham. Olha só. Ai, leão. Eu tenho histórias com leão. Uma inspiração. Uma inspiração. Pode ser uma pessoa. Cara, é quase clichê, né? Mas a maior inspiração que eu tenho na minha vida é minha mãe. Porque minha mãe separou e cuidou da gente, trabalhava feito uma louca pra pagar nossas contas. A gente nunca foi rico, mas nunca faltou nada, sabe? Minha mãe é foda. Um defeito. Um defeito Cara, um defeito em mim. Porque acho que é essa a história. O leonino, ele é meio convencido, né? Então... Não. Convencimento não é um defeito. Não, eu tô falando, o leonino, às vezes, ele é convencido e fala, não tem um defeito. Não, mas todo mundo tem, cara. Acho que o meu maior defeito real é não fazer as minhas ideias. Boa. Uma lembrança que você vai levar pro resto da vida. Uma lembrança que eu vou levar pro resto da vida. Cara, uma lembrança que eu tenho muito carinho, e aí é isso, né? Faz parte da minha história. Foi ganhar a 3ª estrela Michelin junto com a equipe que tava lá no Davi Munhoz, no Diverso, que eu trabalhei. A gente teve uma festa muito divertida, foi super legal participar disso. Legal. Uma palavra que te define. Uma coisa que eu gostava muito de ouvir, genialidade. Boa. Um sonho. Um sonho. Ser feliz. Não que a gente não seja, mas é um estado de espírito com futuro, né? Um sonho é ser feliz eternamente. É isso aí, Will. A gente vai ficando por aqui. Yes, muito obrigado. Muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Valeu, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Apareçam lá na Tequeria. E muito obrigado de novo pelo convite. Achei ótimo. Já deixa um arroba aí da Tequeria. Então, meu arroba é @William, WILLIAN, William Peters. E a Tequeria é @tequeria.cwb. CWB. Tequeria mesmo, né? Como
Te quero, te queria. T-E-Q-U-E-R-I-A. .cwb. Já pode ir no Luciano Huck, né? Gente, muito obrigado. A gente tá encerrando aqui mais um episódio do O Podcast. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.